O Despertar das Tartarugas Ninjas é a mais recente versão dessa franquia, que acabou não conquistando tanto assim os fãs, mas ao meu ver é um desenho que tem um grande valor e tinha um grande potencial, que acabou não sendo aproveitado, eu acho que não só porque os fãs não gostaram tanto assim, mas também porque ele acabou não se tornando tão lucrativo. Os bonecos do desenho, por exemplo, não chegaram a vender muito bem, e nesse mundo dos desenhos animados é isso que verdadeiramente importa, ele dar lucro. Mas de qualquer forma eu tenho que confessar que esse desenho foi muito ousado, pois ele traz uma proposta radicalmente diferente das outras Tartarugas Ninjas, que foi uma das coisas que mais causou estranheza para quem já era fã. Porém não podemos negar que ele foi um desenho extremamente bem feito, principalmente a sua animação 2D, algo que é muito difícil de ver algo dessa qualidade hoje em dia. As cenas de ação, meu amigo, são muito bem feitas e acontecem ao tempo todo. O desenho é extremamente frenético, talvez pensando nesse público que está muito acostumado com o TikTok e Reels do Instagram, que podem perder a atenção muito fácil se não tiver algo desse tipo na tela. Mas realmente eu acho que a maior dificuldade desse desenho foi ele ter a versão de 2012 como seu antecessor, que vamos combinar foi a versão mais perfeita das tartarugas, e não tem como você não comparar os dois e seria uma disputa muito difícil de conseguir ganhar. Inclusive eu já fiz o vídeo da história completa da versão de 2012, além das outras duas versões mais antigas ainda. Então vocês podem ver todas essas histórias aqui no canal, e eu queria completar essa saga com essa versão mais recente. Então já vão deixando o seu like nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias, e comente aqui embaixo quais são as próximas histórias que você quer ver aqui no canal. Beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa do Despertar das Tartarugas Ninjas. E começaremos, claro, pela origem das tartarugas. E é a primeira coisa que esse desenho muda completamente. Hamato Yoshi tinha a missão de proteger o seu clã, impedir a volta do Destruidor. Porém ele não seguiu seu destino e decidiu se tornar um ator especialista em artes marciais. Agora com o novo nome, Loujitsu, ele se torna uma grande celebridade que acaba chamando a atenção de alguns vilões. E a segunda coisa que eles mudam radicalmente é a existência de uma Nova York paralela chamada Cidade Escondida, que é dominada pela magia e seres místicos. E Baron Draxum é um alquimista guerreiro dessa cidade que se autoproclamou como o protetor dos mutantes. Afinal, os humanos eram uma ameaça para a existência deles, e assim o seu plano era transformá-los todos em gosmosquitos. De qualquer forma, ele ficou impressionado com as habilidades do Loujitsu e decidiu usar o DNA dele junto com o mutágeno para criar as 4 tartarugas ninjas. E nesse dia, o Hamato consegue escapar do laboratório levando as tartarugas com ele, porém ele também foi exposto ao mutágeno e acabou virando uma versão mutante de um rato. E essa com certeza é a versão mais diferente do Splinter de todas. Ele não é aquele mestre sábio e preocupado, mas sim todo relaxado, ele nem quer treiná-los direito. Passa o dia todo comendo e assistindo televisão. Ele com certeza é uma versão muito mais chata do Splinter. Só que ao mesmo tempo temos que analisar que ele também é a versão mais realista, pois ele perdeu toda a sua antiga vida que era um sonho para ele, e agora ele tinha que viver escondido, amargurado em um corpo que ele não queria. E ele ser dessa forma é com certeza muito mais realista. Só que as mudanças de personalidade não param por aí. Afinal, as tartarugas são muito diferentes também. Principalmente o Rafael, que nessa versão ele é o líder das tartarugas, algo que ele sempre quis ser nas outras versões, e aqui ele já começa sendo por ser o mais velho dentre eles. Então sim, ele continua tendo aqueles seus ataques de raiva, mas ele é muito mais controlado e compreensível, pois ele sabe da sua obrigação como líder, e é muito interessante ver ele nessa dinâmica. Porém, isso também acaba deixando a personalidade do Leonardo um pouco mais vazia. Afinal, a essência dele nas outras versões é de ser o líder da turma. Quando você tira isso dele, ele fica apenas um prodígio que agora é muito mais egocêntrico.
Já o Michelangelo continua sendo o mesmo de sempre, bobalhão, brincalhão, sendo o alívio cômico. E por fim o Donatello, que nessa versão continua sendo um gênio tecnológico, mas com um pezinho ali de perder a sua sanidade e usar toda essa tecnologia para o mal. Sinceramente, eu amo demais essa versão dele. E aí, por aqui já conhece as tartarugas? Nessa versão ela também é uma adolescente sem medo de nada, que não duvida nem por um segundo do seu potencial e tem a energia para conseguir acompanhar os seus companheiros. Afinal, parece que eles estão ligados no 220 a todo momento. E na primeira temporada a série é muito episódica, sem um desenvolvimento constante da história, mas ela serve para ir apresentando os personagens que serão importantes depois para a segunda temporada. E no primeiro episódio, as tartarugas conseguem abrir um portal para a cidade escondida, e lá eles se encontram pela primeira vez com Draxum. E aqui chega uma outra atitude muito ousada dos roteiristas, que foi de dar novas armas e habilidades para as tartarugas que funcionam como poderes místicos. O Michelangelo agora tem um ioiô de fogo. O Rafael consegue projetar uma versão dele de energia gigante assim, parecendo muito com o Suzano do Sasuke. O Léo consegue criar portais com a sua espada, o que é uma dinâmica muito legal também. Já o Donatello decidiu não usar nenhuma magia, apenas armas e tecnologias extremamente avançadas criadas por ele mesmo. E logo as tartarugas conheceriam o Hotel Grande Nexus e a sua dona Grande Mama, que parecia uma humana, mas na verdade era uma yokai que gerenciava a Batalha Nexus. Ela inclusive foi uma ex do Splinter, que acabou enganando ele e levando para a Batalha Nexus, onde ele era praticamente imbatível e foi o campeão de todos os tempos. Também vemos pela primeira vez o Clã do Pé, que nessa versão aqui ela não é muito intimidante e são facilmente derrotados pelas tartarugas constantemente. E outro que eu também não entendi a vibe nesse reboot foi o Baxter, que acabou virando um garotinho repositor de supermercado que é bem inofensivo. E outros vilões que acabaram mudando bastante foram os Dragões Roxos, que deixaram de ser um grupo de ninjas que sinceramente era muito parecido com o Clã do Pé nas outras versões, e aqui eles acabaram se tornando um grupo de hackers. Essa mudança eu sinceramente acabei gostando, porque tirou aquela mesmice dos grupos de ninjas e colocou algo um pouco mais atual para os vilões. E ainda traz uma trama com Donatello que eu acho muito interessante. Afinal, ele fica muito fascinado por toda a tecnologia que esse grupo tem, ao ponto de quase se corromper para o lado do mal para se unir a eles, por toda essa sede de poder tecnológico que acaba fazendo a cabeça dele. Mas por fim, claro, ele acaba percebendo que os seus irmãos são mais importantes do que tudo isso, e deixando de vez a jaqueta dos Dragões Roxos. E claro que a série não ia ficar apenas com os vilões das outras séries, mas também iriam criar novos vilões, como esse animatronic que é basicamente uma cópia de Five Nights at Freddy, o que faz sentido para conseguir captar mais essa nova geração, que vamos ser sinceros é o verdadeiro público desse desenho. Por mais que sejamos saudosistas, eles têm que se comunicar com o público atual, e eu acho que o desenho faz isso muito bem. Depois as tartarugas acabariam se encontrando com o Draxum, que contaria uma parte da verdade sobre a origem da vida deles, que foi ele que fez isso usando os genes do Loujitsu, que por também ser ator eles conhecem e são muito fãs, só que eles não sabem que ele também é o seu próprio pai Splinter. Então eles ficam animados com essa ideia, e é claro que o Draxum tentaria trazê-los para o seu lado, dizendo que o objetivo dele era criar os guerreiros perfeitos, e eles tinham todo o potencial para isso, só que eles deveriam ser treinados por ele e não pelo Splinter que fica lá sentado o dia todo. E nesse ponto ele tem muita razão, na verdade. Mas como nós estamos falando dos heróis, é claro que no final eles acabam recusando essa proposta e voltando para ficar com o seu pai sedentário. E agora começaria o arco mais principal da série, quando eles
descobririam que o clã do Pé está reunindo os pedaços da armadura negra para conseguir ressuscitar o Destruidor, que há muito tempo foi derrotado pela sua própria filha Karai, fundando o clã Hamato que protegeria os pedaços da armadura por tantos anos. Porém, o Splinter, ou Hamato Yoshi, que era encarregado de protegê-las, acaba deixando seu destino de lado para se tornar um ator. E assim, o clã do Pé estava cada vez mais perto de conseguir reconstruir toda a armadura. Então Splinter, junto com a April, acabam invadindo a base do clã do Pé, só que eles acabam sendo descobertos e o Draxum conseguiu reconhecer pelos movimentos de luta que o Splinter fazia que ele era, na verdade, o próprio Loujitsu. E nesse momento as tartarugas não podem acreditar que o seu pai, esse velho vagabundo que não quer fazer nada, é na verdade um dos maiores atores de ação de todos os tempos que eles tanto amam. E aí a gente acabaria conhecendo também a Cassandra Jones, uma integrante do clã do Pé que era extremamente sedenta por poder, e aos poucos ela foi conseguindo subir de cargo até conseguir trabalhar diretamente para o Draxum, o que para ela era muito bom, mas ele estava apenas usando ela para conseguir a liderança do clã do Pé, para por fim conseguir ter todo o poder da armadura para ele. E assim as tartarugas acabam descobrindo que o Draxum está trabalhando junto com a Big Mama, que fornecia a ele toda uma rede de transporte e logística para conseguir levar os fragmentos da armadura em segurança para o local místico e sagrado onde ela seria montada. E aqui no final da primeira temporada, o Splinter decide pela primeira vez treinar a sério as tartarugas, revivendo com elas o clã Hamato para honrar o seu destino de proteger a armadura. Mas acontece que o último pedaço que faltava estava na posse, na verdade, do Splinter, e o Draxum acaba conseguindo chantagear ele, colocando em jogo a vida dos seus filhos, algo que ele não poderia ignorar, e ele acaba entregando o último pedaço a ele, formando a armadura e dando poderes inimagináveis ao Draxum nessa sua nova forma. Ele era praticamente imbatível, e a única fraqueza que ele teria seria se eles conseguissem quebrar um pedaço da armadura, uma tarefa que parecia ser impossível para todos eles. Isso até a própria April conseguir acertar com uma bola de beisebol o único ponto fraco da armadura, conseguindo derrotar o Draxum. Porém, a armadura na verdade tinha sua vida própria. Afinal, ela era a essência do Orokosaki, conhecido também como o Destruidor. E aqui a gente acaba descobrindo também que o Draxum possuir a armadura foi um plano do próprio clã do Pé, pois só assim ela teria energia suficiente para conseguir revivê-lo. O Draxum estava se achando fodão por ser o líder do clã, mas na verdade eram eles que estavam usando desde o princípio. E aqui começa a segunda temporada com a continuação dessa história, quando o Splinter vai até sua ex, a Big Mama, para pedir ajuda para eles conseguirem derrotar o Destruidor. Então ela acaba obrigando ele mais uma vez, junto com o Leonardo, a lutarem na batalha Nexus, prometendo que se eles conseguissem ganhar, ela daria o item necessário para eles conseguirem destruir o Destruidor. E é claro que essa dupla acabaria conseguindo ganhar a batalha e levando uma espécie de colar que enfraqueceria o Destruidor. Só que mesmo com isso, eles não teriam força o suficiente para conseguir derrotá-lo de uma vez por todas. Nessa batalha extremamente épica, eles têm muita dificuldade, mas por fim eles acabam conseguindo enviá-lo para uma outra dimensão, que não era uma dimensão que eles estavam pensando, mas sim tudo fazia parte de um grande plano da Big Mama. E agora teríamos a reaparição do Draxum, que literalmente perdeu tudo e tá morando de aluguel. Ele não tinha mais seus poderes, seus amigos, seu exército, virou um completo miserável coitado morando de favor, tudo com a ajuda do Michelangelo. E agora ele viveria ali junto com as tartarugas,
mesmo sendo extremamente contraditório. Afinal, elas só existem por causa do experimento dele, e durante todo esse tempo ele era o seu pior inimigo. E ele poderia não ter deixado de ser do mal daquele jeito, mas pelo menos, como ele estava sem poder, ele era inofensivo agora. E para piorar, a cidade oculta manda os seus próprios lacraios irem atrás dele para pagar tudo de mal que ele fez. Porém, quando eles vão atrás do Draxon, acabam sendo confrontados pelas tartarugas que defendem ele. E o próprio Draxon acaba salvando os humanos desses caras, provando pela primeira vez o calor no coração de fazer algo bom. E isso mudaria ele e a visão que ele tem dos humanos, buscando inclusive um trabalho para fazer. Isso até que as tartarugas decidem que vão dar um passeio na cidade oculta e têm a brilhante ideia de levar o Draxon também. Só que claro, ele iria disfarçado, transformado em um pequeno ursinho. E tudo isso na verdade era um plano do Michelangelo, que queria aproximar o Splinter com o Draxon, as suas duas figuras paternas, vamos dizer assim. Mas é claro que dá tudo errado, porque uma menina maluca acaba pegando o Draxon achando que ele era um ursinho, e sem querer acaba transformando ele na sua forma original. E logo ele acaba sendo reconhecido pela polícia e eles têm que ficar escondidos dentro de um latão de lixo. E dentro dele acontece tudo o oposto do que o Mickey queria. Os dois começam a discutir, o Splinter dizendo que ele arruinou a sua vida quando ele o transformou em um rato. Só que o que ele não percebe é que dizendo isso, ele considera os seus filhos tartarugas como erros também. E o Draxon aponta isso pra ele, dizendo que se não fosse por aquele dia, ele jamais teria a família que ele tem agora. E por fim ele percebe que isso era verdade, e que ele jamais trocaria a vida que ele tem agora por nada. E o Draxon também se desculpa por tudo de mal que ele fez com eles no passado, fazendo as pazes e deixando o Michelangelo extremamente feliz. E por fim, para provar que realmente estava arrependido de tudo, o Draxon acaba se entregando para a polícia, servindo como distração para que eles conseguissem fugir dali. Porém, quando ele chega na prisão, estavam todos os outros lá presos também. Afinal, eles estavam em grupos diferentes e cada um foi sendo preso um de cada vez. E por fim sobrou o Mike com o Splinter para ir lá salvá-los. Levando a espada do Leonardo dentro de um bolo, eles conseguem reabrir o portal e fugir de lá. Mas nesse meio tempo, a Big Mama já estava planejando todo o seu plano, conquistando toda a cidade de Nova York para fazer a maior batalha Nexus de todos os tempos, onde o prêmio seria literalmente toda a população da cidade que estava presa dentro de uma esfera. As tartarugas então entram nesse torneio e vão derrotando todo mundo, até que chega em uma última batalha contra um tal de demônio sombra. E eles estavam lá quase conseguindo, até que esse demônio acaba revelando ser o próprio Destruidor, que a Big Mama acabou sequestrando no início da temporada, mas ele acabaria traindo ela porque ele elegeu uma nova líder para seguir, a Cassandra. Que reviravolta, não? Por fim ela conseguiu o que ela queria. E agora então, para conseguir encontrar uma maneira definitiva de derrotar o Destruidor, eles vão em uma viagem no subconsciente do Splinter procurar alguma coisa, descobrindo a história do passado dele, descobrindo que ele não queria seguir o seu destino no clã Yamato, não só porque ele queria viver uma boa vida lá como ator, mas também porque ele foi obrigado a se separar da sua mãe quando ele era muito pequeno, porque ela seria uma guardiã da armadura, e isso feriu muito ele. E eles também descobrem que tem uma espada em uma dimensão alternativa que seria capaz de derrotar o Destruidor, então eles vão atrás dela, mas no final essa espada era a própria Karai, a filha do Destruidor, que realmente seria capaz de conseguir derrotá-lo. Porém ela estava ali em forma de espada para conseguir selar o seu espírito, e quando ela é liberada, o Destruidor volta a ser um ser pensante. E a Karai também acaba contando a origem do seu pai. Ele era Orokosaki, o líder do clã do pé, que por muitos anos passaram por momentos muito difíceis, eles estavam praticamente sendo destruídos. Então, para conseguir tentar salvar o seu povo, ele acaba fazendo um acordo com um demônio para conseguir mais poder. Este que na verdade era um Krang. E para surpresa de ninguém, esse poder acaba corrompendo ele completamente, se transformando em um cruel e poderoso vilão. Então o Destruidor acaba conseguindo chegar até a base das tartarugas e se reencontrar novamente com a sua filha. Os dois têm uma batalha extremamente épica. Vamos reforçar aqui que esse desenho tem animações muito boas,
mas por fim a Karai acaba perdendo essa batalha. As tartarugas acabam fugindo e o Splinter com o Draxon acabam ficando para proteger a base. E nesse meio tempo a April acaba encontrando a Karai no meio dos escombros, que estava ali no seu leito de morte. Para falar a verdade, sem mais muita opção, ela acaba transferindo o seu poder para a April, que já era extremamente útil sem poder nenhum e agora ela estava muito apelona. Ela só poderia ter treinado um pouco mais e sido um pouco mais difícil para ela conseguir se tornar uma ninja de verdade, mas tá bom, né? Eles precisavam terminar a série. E como ela estava meio que carregando o espírito da Karai, é ela quem guia o treinamento das tartarugas numa jornada meio espiritual com isso. E assim eles estavam prontos para ter a sua batalha final contra o Destruidor, mas quem realmente seria muito importante seria a Cassandra, porque apesar dela estar no posto que ela mais desejou em toda a sua vida, ela também percebeu que o Destruidor não tinha nenhum respeito para o clã do pé. Então no fim isso não adiantava nada. Então ela acaba atacando o Destruidor no momento perfeito para as tartarugas criarem seu ataque final. Todos eles unem força no melhor estilo anime possível e o choque das duas energias estava extremamente equilibrado até a aparição do espírito da própria mãe do Splinter. Porque ao fim o clã Yamato perdoou o Splinter, que agora finalmente estava cumprindo seu legado, e com a força de todos eles conseguem finalmente derrotar o Destruidor, acabando com a sua armadura e libertando finalmente a alma de Orokusaki. O espírito de Karai também acaba deixando a April, e todos eles se reúnem para partir e finalmente viver em paz. E é assim que termina o último episódio dessa série, com toda a cidade voltando ao normal. As tartarugas finalmente são graduadas pelo Splinter e ele agora leva o seu papel como treinador delas muito mais a sério. Porém, infelizmente, essa série teria uma pequena continuação em um filme que foi lançado em 2022. E esse filme já começa 40 anos no futuro. E a Terra foi conquistada e destruída pelos Krang's. E os únicos sobreviventes que sobraram foi o Leonardo, o Michelangelo e o filho da Cassandra, o Casey Jones, que era um aprendiz das tartarugas. E por fim o Michelangelo se sacrificaria para conseguir abrir um portal para o passado, enviando o Casey Jones para deter os planos do clã do pé, que foram os responsáveis por trazer os Krang's. E nesse passado a gente descobre que o Leonardo foi nomeado como o novo líder das tartarugas, só que esse posto acabaria subindo para a cabeça dele, pois ele estava muito confiante e acabou colocando todos em muito risco, principalmente o seu irmão Rafael, que acabou tendo que sacrificar, enquanto ele acabou sendo preso e mantido como refém pelos Krang's. E o Casey acaba se reencontrando com o Leonardo nessa situação, dizendo quanto ele é legal e fodão no seu futuro, o que não condiz nada com as atitudes que ele tá tendo ali no momento. Isso realmente entra na cabeça do Léo e ele começa a questionar todos os erros que ele estava cometendo, decidindo que ele iria mudar e resolver tudo isso que ele acabou causando. Tendo que lutar contra o seu próprio irmão que estava possuído, ele usa a técnica mais antiga do discurso motivacional para conseguir chegar profundamente nos sentimentos do Rafael, que por fim consegue despertar e voltar ao controle da sua sanidade. E agora, com o time todo de volta, eles teriam que lutar contra os Krang's que estavam dominando a cidade. E a solução para eles conseguirem derrotá-los seria enviá-los até a dimensão X, como já foi feito em muitas outras versões. Porém, para conseguir mantê-los lá dentro, o Leonardo é quem acaba se sacrificando para segurá-los, enquanto os outros fogem e fecham o portal. Mas por fim o Michelangelo consegue abrir um novo portal, assim como ele fez no futuro. Em uma cena extremamente emocionante, eles conseguem resgatar o Léo nos últimos instantes, salvando assim o dia e finalmente sendo reconhecidos como heróis por Nova York. E no final o time acaba crescendo, afinal Casey Jones agora também era um integrante. E assim, meus queridos, é como termina essa série das Tartarugas Ninjas, que
talvez seja uma das mais odiadas ou menos gostada, mas que com certeza tem o seu valor e não é uma série ruim. Bom, pelo menos eu tenho essa opinião. Então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês conheciam. Também dê ideias dos próximos vídeos que eu posso fazer aqui no canal. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder esses próximos vídeos, beleza? Então com isso dito, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!